Eu andava louco para fazer uma parte da senadora Cátia Abreu, mas pelo regimento interno não cabe. É isso que ela estava numa comunicação inadiável ou como líder, e aí não cabe, pelo sistema não cabe a partes. Mas, sem dúvida alguma, ela é corajosa. Tá? A senadora Cátia Abreu está, como diz o outro, uma mulher de faca na bota, como se diz, na Serra Catarinense. Ela não manda bilhete, diz as coisas. E ela representa muito bem, nesta casa no Brasil, a Confederação Nacional da Agricultura. E não deixa por menos. Ela defende a agropecuária brasileira com muita força, muita bravura. E seja o Ministério Público, seja o que for, mas que dê o nome aos bois, como diz ela. Não generalize, quer queira ou quer não, prejudica o que é nosso lá fora. São repercussões que, às vezes, generalizando, prejudica a alimentação, prejudica o país, os negócios do Brasil, do exterior. Isso, convenhamos. E aí, por isso que nós temos que nos levantar. Há erros, existem, mas vamos corrigi-los, vamos colocar nos seus devidos eixos. Essa é apenas uma manifestação que eu ia ter feito a ela, e eu faço antes de arrolar o tema que trago nesta tarde, senhor presidente e caros colegas. Mas, orgulhosamente, vivemos sob a égide do Estado Democrático de Direito. Nele, a lei é instrumento da justiça, alcançando de forma igualitária todos os cidadãos, garantindo seus direitos e deveres, estabelecendo liberdades ou impondo sanções. É o instrumento de regulação e pacificação da sociedade, de soluções das lides. No topo de nossa pirâmide legal está a nossa Carta Magna, regra maior e bússola que regula todos os normativos e a ela subordinados. Leis complementares, ordinárias, leis delegadas, estaduais, municipais, distritais, decretos, portarias, enfim. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da nossa Carta Magna, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. São justamente os representantes escolhidos para o Poder Legislativo, senadores, deputados federais, estaduais, distritais, vereadores, os responsáveis por elaborar e atualizar todo esse corpo normativo. Essa é a norma no Brasil. Apesar dos esforços realizados, convivemos atualmente com algumas incongruências que chegam a ser cômicas. Nosso comércio marítimo, por exemplo, ainda é regido, veja bem, senador Ciro, por normas do Código Comercial de 1850. Veja, por exemplo, o que diz o artigo 500 desse código, que ainda está em vigor no Brasil. O artigo 500. O capitão que seduzir ou desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação será punido com a multa de 100 mil réis por cada indivíduo que desencaminhar, e obrigado a entregar o marinheiro seduzido, existindo a bordo do seu navio. E se a embarcação, por essa falta, deixar de fazer-se à vela, será responsável pelas estadias da demora. Veja bem como são as coisas. Ainda está no nosso Código Comercial, de 1850, da época do Império. E as expressões que aqui lembro são impressões itálicas, são da época. Estou fazendo uma transcrição ipsis literis. Então veja como é que é. Existe uma comissão tratando disso. De 17 decretos, aliás, de 17 códigos no Brasil, 6 estão sendo revisados, estão sendo analisados. Uma coisa precisa andar. Ou ainda o artigo 511, uma curiosidade. O 511. O capitão que entrar em porto estrangeiro é obrigado a apresentar seu cônsul do Império nas primeiras 24 horas.
E ainda fala império, por isso que isso tudo bem que tem que se apresentar, mas é ainda da época do império, e ali vai. E se for num porto do império, aí tem que se apresentar também em outro setor da alfândega, e aí vai. E fala do império, e fala daqui. Isso daquela época. Obviamente, os regramentos sofrem atualizações ao longo do tempo. Alterações, emendas, supressões e acréscimos em seus artigos. As mudanças ocorridas na sociedade e no mundo buscam abrir espaço na legislação, sejam elas de âmbito social, econômico, cultural. O debate e a votação ocorrem nas casas legislativas e as mudanças são incorporadas à legislação. Esse é o processo natural de construção do corpo legal que nos rege. Enquanto parlamentares, precisamos fazer um meia-culpa. Não tem como. Apesar dos esforços empreendidos, nosso rito legislativo não tem conseguido dar uma resposta que faça frente à velocidade das transformações sociais, às demandas surgidas dos conflitos ou dos avanços tecnológicos. Não temos números oficiais, mas estima-se que existam no Brasil mais de 180 mil diplomas legais em seus diversos âmbitos de competência. É um emaranhado sem fim, que ao invés de facilitar a vida do cidadão e a organização social, senador Ciro, por vezes contribuem para uma grande confusão, e bota confusão nisso. A consequência é que, de fato, tais leis caem em desuso por absoluta carência de eficácia e amontoam-se num imenso lixo legal. E ali fica, e fica como lixo. Então, até isso, se nós tirarmos, o lixo pode ser transformado numa coisa de luxo. Mas precisamos fazer isso, desburocratizar, limpar, atualizar. Essas coisas não podem ficar assim eternamente. Esforços são empreendidos e merecem nosso reconhecimento. Atualmente, no Congresso Nacional, 6 comissões analisam uma atualização de importantes códigos, como o Código Penal, de processo penal, processo civil, comercial, como fiz até algumas citações, eleitoral e de defesa do consumidor. Na Câmara, outra comissão elabora propostas para 142 dispositivos constitucionais, ainda carecem de legislação. É preciso que a sociedade compreenda que o processo legislativo guarda peculiaridades e deve ser conduzido com parcimônia, pois suas decisões afetarão a vida de todos os brasileiros. É por essa razão que temos um poder legislativo bicameral. Para isso, funcionam nossas distintas comissões permanentes, nossas audiências públicas, enfim. Por outro lado, não podemos usar a lentidão do rito como justificativa para a nossa demora. No sistema de separação de poderes, a Constituição prevê o funcionamento independente e harmônico entre executivo, legislativo e judiciário, cada qual com suas competências definidas, mas com poderes de interferência mútuos, conhecidos na ciência política como freios e contrapesos. Vou encerrando, senhor presidente. Como freios e contrapesos. Há, sobretudo, uma máxima conhecida por todos, de que não há vácuo de poder. Se o espaço não está sendo conhecido, ou melhor, se o espaço não está sendo preenchido por um, será ocupado por outro. Não podemos abrir mão de nossas prerrogativas e competências, sob pena de as vermos exercidas por outros. Votemos, nobres colegas, votemos. Essas são reflexões que trago nesta tarde, senhor presidente. Trago a casa porque sou abordado em vários lugares no meu estado, Santa Catarina, e por onde ando, de inúmeras legislações que estão desde a época do Império, praticamente ainda quase que algumas da Idade Média, que ainda estão em vigor. E aí
ficam verdadeiros alfarrábios encebados, ficam nos baús da história, e ali fica criando mofo, e aí fica criando lixo, esses alfarrábios. Precisamos respirá-los, precisamos transpirá-los, modernizá-los, atualizarmos. Eu acho que essa é a grande caminhada, e com isso haverá mais espaço para tudo, e transformar o próprio lixo, esse lixo legal de hoje, num luxo, em coisas melhores. Eu acho que essa é a atuação e é o espírito que nós precisamos empreender nessa grande caminhada. Muito obrigado, senhor presidente.